Boa tarde, meninas. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a questão do gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. Tá? Durante um tempo, esses resíduos gerados em serviço de saúde foram considerados como ou chamados de resíduos hospitalares, né? Mas hoje, o que a gente tem é que esse tipo de resíduo é muito mais abrangente, ele não refere-se só a um hospital, e sim a todas as áreas ou os lugares onde a gente efetivamente presta algum tipo de serviço de saúde. Isso significa consultórios, ambulatórios, se a gente pensar do lado humano, as clínicas odontológicas, né? Então, é muito mais abrangente do que sempre a gente se considerou só resíduo de hospital, tá? Então, a gente vai trabalhar basicamente com o que está previsto numa legislação da Anvisa. A gente também tem uma legislação do CONAMA, que fala sobre resíduos de saúde, mas o mais completo deles talvez seja esse da Anvisa. E, embora a Anvisa se relacione bem com saúde humana, né, aqui traz bastante informações também sobre a questão dos resíduos de saúde animal. Então, assim, resíduo de saúde é todo aquele resíduo que é gerado relacionado à saúde humana ou animal, tá? E em locais, principalmente, que a gente trabalha com esses animais. Aqui entra a questão do Centro de Controle de Zoonoses, que são, a grande maioria dos municípios tem, que é um centro onde ficam os animais, animais, por exemplo, cães que sem domicílio, que não têm tutores, às vezes quando existem animais de grande porte, como cavalos, que são recuperados em vias públicas. Então, esses animais são levados a esse centro. Nesse centro, eles são avaliados quanto à sua saúde, e se eles tiverem e forem animais sadios, que não comprometam, que não tenham nenhum tipo de enfermidade que possa ser transmitida ao humano, muitas vezes eles são colocados naquelas feiras de adoção. Né? Então, tem aqui o Centro de Controle de Zoonoses de Porto Alegre, ele fica ao lado do Centro Agrícola Demonstrativo da Prefeitura, ali subindo a Lomba do Pinheiro, e volta, periodicamente, agora não tanto por causa da questão da pandemia, mas periodicamente, então, existem essas feiras de adoção, tá? Embora a gente fale muito na questão de saúde relacionada aos animais, principalmente quando a gente está falando em pequenos, em pets, e é onde a gente mais obedece às questões de seguir a legislação em relação aos resíduos gerados, a gente também tem que pensar isso quando a gente vai para fora da cidade, né? Então, nas áreas de produção. E aí, não só de produção de grandes animais ou animais de produção, mas também quando a gente começa a pensar em, por exemplo, tem centros de treinamento de cães, hotéis que ficam com os animais durante o fim de semana, né? Então, são todos os ambientes onde a gente trabalha com esses indivíduos, obrigatoriamente tem que ser pensado o que fazer com esses resíduos. Primeiro, a gente saber o que gera, e depois, então, o que fazer com eles, tá? Neste caso aqui, não se aplicam, a gente tem fontes radioativas, no serviço veterinário é pouco frequente, né? Mas na saúde humana a gente tem laboratórios que trabalham com diagnóstico utilizando substâncias radioativas, né? Então, isso não se aplica a esses resíduos. E também a indústria de produto farmacêutico, a indústria de produtos para a saúde também não se aplica aqui, tá? Então, isso aqui é exatamente onde a gente trabalha com os animais ou humanos em relação a cuidados da saúde. Esses resíduos, eles são separados, então, em 5 grandes grupos, tá? Que são esses grupos com letras, grupo A, B, C e D. Cada um desses grupos, eles tem ou não subdivisões. O grupo A, a gente vai ver risco biológico, tem subdivisões, que são todos os materiais biológicos que são gerados durante, ou pelos animais, ou durante o processo, o trabalho de saúde com esses animais. O grupo B são os resíduos químicos, grupo C os radioativos, grupo D são aqueles que são considerados como domiciliares, né? Se a gente pensar uma clínica veterinária, por exemplo, ela, além de toda a parte que trabalha com a saúde animal, ela sempre vai ter um local onde ela armazena alimentos, onde se trabalha com, não efetivamente com o animal, né, mas onde as pessoas fazem suas refeições, onde tem algum outro tipo de atividade que não vão ser resíduos de
de saúde, mas que também vão ser gerados dentro desse mesmo estabelecimento. E, por fim, a gente tem o grupo dos perfluorocortantes. Então, a gente vai olhar um pouquinho cada um desses grupos, principalmente o que caracteriza cada um deles e como que a gente faz a destinação desse material. Tá? Para quem faz estágio no hospital, às vezes, no hospital veterinário, às vezes a gente encontra alguma discordância entre a forma como eles são organizados, tá? No nosso hospital, desde que a gente tem o Jordano trabalhando, em princípio ele segue exatamente o que a legislação pede ou solicita, né? E a gente tem uma organização bastante interessante. Mas em clínicas veterinárias, algumas vezes não é seguida exatamente desta forma a separação, tá? O que pode gerar algum tipo de conflito, né? Ou mesmo o fato de não seguir uma legislação, isso pode trazer algum tipo de penalização, né? Aqui em Porto Alegre, a gente ainda não tem uma fiscalização tão forte em relação aos resíduos de saúde, principalmente nas clínicas veterinárias, né? Mas em alguns municípios do interior, a gente tem um serviço de fiscalização bastante intenso, né? Conversando uma vez com o pessoal do sindicato, qual é o pré-requisito, vamos dizer assim, para uma clínica ou um hospital veterinário ou qualquer tipo de serviço de saúde veterinária abrir em Porto Alegre ou se estabelecer, não é solicitado como pré-requisito que tenha um plano de gestão desses resíduos, tá? Em outros municípios, sim. Isso é bem característico. Então, vou falar um pouquinho de cada um deles. Então, o que eu falei para vocês, os materiais biológicos, né, eles têm diferentes grupos, tá? Então, esse aqui seria o grupo A1, né, que normalmente é aquilo que é gerado dentro de um laboratório, né? Se vocês pensarem no laboratório de microbiologia, então, todos aqueles materiais que são utilizados, então, as placas de cultura, né, frascos, todo o material que é utilizado para trabalhar, da mesma forma, quando a gente faz cultura, exame desses materiais, né, eles são considerados do grupo biológico, materiais do grupo A1. Esses resíduos, eles, antes de sair do laboratório, eles precisam sofrer um processo, então eles devem ser tratados no ambiente onde eles são gerados, normalmente isso é por autoclave. O que normalmente se faz? Né? Então, assim, por exemplo, dentro do laboratório de microbiologia, a gente vai gerando placas que foram utilizadas, foram feitos diagnósticos bacteriológicos dos animais doentes, por exemplo, no nosso hospital. Essas placas, elas vão sendo armazenadas, elas são guardadas em sacos brancos, que são aqueles sacos com o desenho do risco biológico, né? Elas ficam ali dentro, são guardadas normalmente em geladeira, e quando esse saco está com um volume razoável, ele é fechado e é colocado dentro do autoclave. Depois que esse material é autoclavado, né, então se vocês pensarem assim, por exemplo, uma bolsa de sangue, tá? Sangue autoclavado vai parecer uma murcilha depois, né? Ele fica coagulado, ele fica totalmente sem as características dele de sangue. A mesma coisa um meio de cultura. Depois que ele passa por um processo de autoclavagem, ele deixa de ter essa característica de colorido, e aqui que a gente vê as unidades formadoras de colônia, né? Então, se ele passou pelo processo de autoclavagem, perdeu as características iniciais dele, esse material é colocado em saco preto e ele passa a se tornar um resíduo que nem um resíduo domiciliar, tá? Ele é recolhido normalmente como pelo serviço em Porto Alegre, pelo caso do DMLU. Se ele não tiver descaracterizado essa sua forma inicial, tá? Ele precisa obrigatoriamente ser colocado alguma coisa colorida em cima dele, algo que mostre que ele foi esterilizado, descontaminado. E esse saco branco, ele deve ser marcado com a data, quem esterilizou, quem foi o responsável pela esterilização, tá? Então vai estar escrito lá, Verônica Schmidt, do grupo Leiticia, né, esterilizou esse material no dia 9 de novembro de 2021. Então a gente sabe que esse saco foi esterilizado, tem que estar marcado em cima. Isso não é uma coisa que a gente costuma muito ver dentro da faculdade veterinária, né? Mas é o que a gente espera, que esse material, então, seja identificado quando ele for esterilizado. Do grupo A2,
né? Se a gente pensar muito ali o material da patologia, por exemplo, né? Então, ou mesmo um material que seja uma cirurgia. Se a gente, por exemplo, faz uma castração numa fêmea que tem piometra, tá? Então, vai ser retirado o útero, né? Esse material ele está contaminado, ele tem micro-organismos e isso é considerado então material de risco biológico. Então, esse material ele compõe resíduos do grupo A2, né? Eles são colocados dentro desse saco branco aqui, ó, que aparece o desenho ali de risco biológico. E no caso, esses materiais, esses sacos, eles são recolhidos por uma empresa licenciada para fazer a destinação final desses resíduos. No nosso caso, lá na faculdade, esse material vai para dentro de bombonas e essa bombona depois é recolhida por uma empresa. Dentro de Porto Alegre, todos os hospitais e clínicas têm uma empresa licenciada para fazer essa coleta. Todas elas recolhem em bombonas que são identificadas com um código de barra, tá? Cada ambiente, quando chega no local para coletar a bombona, faz a leitura do código de barra e registra. Ah, essa bombona veio do Hospital de Veterinário da URGS. Essa bombona veio da clínica veterinária sei lá, no Dr. Flores, tá? Não tem clínica veterinária no centro, mas que fosse, né? Então, isso tem que ser, isso é marcado para cada um, tá? Um dos problemas maiores que a gente tem em relação a esses sacos e essas bombonas é que isso aqui vocês veem é uma cabrita que foi feita necrópsia, né? Isso aqui é na propriedade onde o animal morreu. Mas assim, vocês imaginem, por exemplo, o pessoal da patologia ali quando morre um cavalo, né? Um cavalo para ser colocado dentro de um saco, e esse saco dentro das bombonas, em média, vão de 4 a 5 bombonas por cavalo. Porque o cavalo tem que ser destrinchado e colocado dentro dessas peças. Então, para fazer esse tipo de destinação, esse tipo de organização desse material, só quando a gente efetivamente está num local onde tem estrutura para fazer, né? Senão se torna bem complicado para fazer isso, tá? Existe ainda a possibilidade de quando a gente não está numa área de produção de saúde animal, mas sim numa área de produção animal, desse material, então, ser destinado para dentro de uma composteira, como a gente viu nos resíduos sólidos, né? Que a gente bota carcaça de suínos, carcaças de aves, mas também é possível fazer, então, de outros tipos de animais também, outras espécies de animais. Faz parte desse grupo também todos esses materiais maravilhas, as camas de animais que são animais contaminados ou infectados. Por exemplo, animais de laboratório, não os animais que são livres de patógenos, mas os animais que foram utilizados em experimentação. Então, no momento que eles são utilizados em experimentação, eles se tornam risco, né, passam a ter risco de transmitirem um patógeno. Então, toda essa forração, essas camas também tem que ser colocada dentro de saco branco e a partir daí, então, destinadas da mesma forma como os outros materiais do grupo biológico, tá? O que acontece? Se a gente pensar no nosso hospital de veterinária, a gente tem as baias dos equinos ali dentro do hospital, né? Então, se a gente tem os equinos ali, que são animais que estão em tratamento, as camas devem ir para dentro de sacos brancos. Mas se a gente tem um animal ali que não está em tratamento, né? Como a gente tem os equinos, por exemplo, do setor de reprodução, a gente tem os suínos que são lá atrás da granja de suínos, os próprios ovinos, né, que ficam ali perto. Esses animais, o material deles não precisa ir para cá, porque esses sim são animais de produção e não são animais doentes, né? Então, aqui a gente teria especificamente os animais que são mantidos ou tratados no hospital, que têm doença, né? Ou os animais, então, que foram, no caso, para necrópsia, tá? E aí, então, aqui tem essa observação, né, que só podem, esse material aqui, essas camas, elas só vão poder ser destinadas para compostagem, né, se não tiver risco biológico, tá? Então, tem isso também. Por exemplo, se eu tiver um cavalo que teve uma fratura de membro, ele não está sendo tratado, ele não tem uma doença transmissível, né? Mas ele vai estar sendo tratado, então se poderia colocar essa cama dele, essa forração também para compostagem. O grande problema quando a gente trabalha em um ambiente onde tu tem vários
várias baias de animais, vários locais onde esses animais se encontram, é conseguir separar o que veio de um animal que está sendo tratado, que tem uma doença transmissível, e o que veio de um animal que não está sendo tratado, ou que está sendo tratado, mas não é uma doença transmissível, tá? Então, sempre quando a gente trabalha em ambiente onde tem muitas pessoas manuseando esse material, a gente tenta organizar isso de forma em que evite a menor possibilidade de transmissão. Então, se eu tiver um cavalo com pata quebrada, ou eu tiver do lado da baia um cavalo em tratamento com uma doença transmissível, eu vou considerar a cama dos dois animais, essa maravilha das duas baias para dentro do saco branco, porque eu não vou conseguir fazer a diferenciação de qual veio de qual baia, tá? Então, isso aqui é importante. Principalmente quando a gente tem várias pessoas trabalhando no mesmo local, tá? O grupo A3, né, é o grupo que normalmente é produção em humanos, né? Então aparece ali peças anatômicas humanas, e são remoções cirúrgicas, né? Que feitas amputações, ou então produtos de fecundação, né? Que sem sinal vital. Esses podem ser então destinados para sepultamento ou cremação, tá? Durante muito tempo ali no hospital, na Santa Casa de Porto Alegre, no centro, existia um pequeno cemitério ali atrás. Hoje não existe mais, né? Mas existia um pequeno cemitério que era justamente para essas peças anatômicas humanas oriundas do Hospital de Santa Casa. O grupo A4, então, é tudo aquilo que também é utilizado dentro de laboratórios ou com os indivíduos de um modo geral, né? Então, é tudo aquilo que tem contato com o indivíduo, aqui, ó, dialisadores, filtros de ar em área contaminada. Então, se eu tenho uma área de isolamento, né, e essa área ela tem filtros de ar que vão fazer a purificação do ar desse local, esse filtro também se torna um material contaminado, também se torna um material de risco, tá? Então, todos os materiais que são utilizados nessas áreas, obrigatoriamente fazem parte do grupo 4. Também o material que vem de laboratório. Então, a gente vê sangue, urina, fezes, que foi para laboratório, também tem que ser acondicionados nesses sacos brancos e vão ser depois, então, coletados pela empresa licenciada para este fim, para dar a destinação final, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais adiante o que a empresa faz com esse material depois. No grupo A5, que é um grupo mais complexo, ele tem uma importância bastante grande na veterinária, são normalmente materiais que fazem parte desse grupo de risco 4, né, da Organização Mundial de Saúde. Pra vocês terem uma ideia, isso é ebola, né, em humanos são esses tipos de enfermidades. No nosso caso da veterinária, o mais importante deles aqui vai ser o scrape, né, que é um prion, tá? Vaca louca, né? Então, são esses patógenos, vamos pensar assim, que se a gente encontrar um animal com a enfermidade, ele tem que ser abatido ou eutanasiado para fazer a necrópsia, né? E posteriormente ser colocado em saco vermelho. Deixa eu ver aqui. Não, assim, esse é o problema da legislação e o que acontece, né? O grupo já tem estudos comprovando que o vírus, por exemplo, o scrape, ele sofre transformação, ele perde a sua capacidade de virulência e de patogenicidade quando ele é compostado, né? Se tem uma carcaça de ovinos que é compostada, o scrape deixa de existir, tá? Mas a legislação ainda manda colocar em saco vermelho, e isso depois então vai para, não lembro agora, para queima, que é quando é muito alta a temperatura. Daqui a pouco vem o nome de novo, incineração, tá? Então ele tem que ser incinerado. Esse é o problema. Embora a gente saiba que funcione, né? Então, assim, o que acontece muitas vezes? Muitas vezes é que esse diagnóstico não é feito de forma adequada, então esse material acaba indo para dentro da composteira, né? O grande problema, assim, se for para composteira, vamos pensar, nós estamos lá no meio do campo, né, lá no interior. Existe uma legislação hoje que diz que se tu tiver uma vaca, um cavalo, qualquer animal que morreu por uma doença transmissível, a empresa que faz a coleta
de resíduos de saúde tem que ir lá no local buscar. Vocês imaginem uma empresa, a empresa que pega aqui em Porto Alegre, ela tem a sua base em Sapucaia, Sapiranga, tá? Ali naquela região. Então, um caminhão vai sair daqui, por exemplo, sei lá, vai para Bagé, né? Porque lá em Bagé a gente teve algumas ovelhas que morreram. Isso se torna inviável, né? Então, trazer esses animais. E o risco que se tem muitas vezes desse processo de ir até lá, organizar e trazer esse material para cá, se não for feito isso de forma adequada, bem acondicionado, tu tem um risco maior de contaminação do ambiente. Tá? Então, muitas vezes, esse material acaba indo para dentro da composteira mesmo. Não porque está burlando a lei, mas porque normalmente não tem como realizar esse transporte, essa retirada do animal de lá, ou não tem diagnóstico efetivo a respeito do porquê que o animal morreu. Tá? Então, a gente só tem que pensar assim, ó, nunca pode deixar no campo. Né? Se o animal for atendido numa clínica veterinária, como já aconteceu em Caxias, tem uma ex-mestranda minha, ela trabalha com clínica de pequenos, e uma vez ela ligou, assim, bem, né, pedindo informação, porque ela estava atendendo um cordeiro, porque o cordeiro virou pet, né? Então, as pessoas tinham um cordeiro em casa no meio da cidade, e ela teve que atender. Então, imagina se esse é um cordeiro, um animalzinho que tem scrape, morre dentro do hospital, aí sim tem que ser dada a destinação adequada. Tá? Agora, se é lá no campo, longe, onde não tem muito acesso, é melhor fazer um processo de compostagem. Tá? E vocês têm que ver, cada dia mais os animais pets têm mudado completamente, né? Então, quando a gente, por isso que eu sempre digo assim, quando a gente fala em resíduo de saúde, a gente muitas vezes tem que parar e pensar não só num hospital e na clínica, né? Mas em todas as espécies com as quais a gente pode trabalhar, né? Existem muitas espécies que são trabalhadas como pet ou são adotadas como pet e a gente desconhece as enfermidades que elas possam ter. Né? Então, acaba sendo bastante complicado. Eu digo isso porque eu tenho chinchilas em casa e toda vez que eu preciso qualquer coisa sobre as chinchilas, eu recorro aos meus ex-alunos, que são os criadores de chinchila, para me dizer o que fazer, né? Porque são animais que têm características próprias, doenças próprias, muitas vezes não é doença transmissível, é problema de comportamento, então não é uma coisa muito tranquila. E a gente tem muito animal que vem de fora do país, né? Furão, por exemplo, é um animal que não é nosso aqui, não faz parte do nosso, dos nossos animais, né? Mas tem muita gente que tem furão. E pensa assim, o que é exigido para se trazer, em termos de diagnóstico, para trazer um furão para cá? Né? Se a gente tem que dar uma conhecida, quem for trabalhar principalmente com animais pets diferentes, que não só cachorro e gato, né? Tem que estudar um pouquinho a respeito de qual é o país de origem, quais as enfermidades que tem naquele país, o que a gente tem que conhecer a respeito desses indivíduos. Aí vem todos os dados que vocês viram lá na epidemiologia. Esse aqui é o grupo B, que é o grupo das substâncias químicas. Então, o grupo A são os grupos biológicos, né? O grupo B, substâncias químicas. Então, a gente, dentro da área de produção, a gente tem muito medicamento, né? Antimicrobiano, então a gente tem eles em spray, em forma injetável, né? Tem muito material. Alguns desses materiais, se a gente pensar só os antimicrobianos, se eles sempre forem colocados seus restos, seus resíduos no ambiente, existe sim a possibilidade da microbiota normal daquele ambiente ter contato com esse produto, desenvolver resistência e trocar essas resistências com patógenos. Tá? Então, assim, tem que se ter um cuidado muito especial em relação a esse tipo de produto, né, medicamento. Além disso, a gente tem anestésicos, tem vários outros tipos de produtos que são produtos químicos que, inclusive, têm controle, né, que não se pode simplesmente se descartar de qualquer jeito. Então, produto químico, ele tem que obrigatoriamente ser separado como um resíduo químico. E aqui, assim, ó, falando de antimicrobiano e produtos normais de uso, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, serviços que trabalham com... assim, quando foge os nomes, desculpa, gente.
mas com questões de produtos cancerígenos ou que faz tratamento em termos de neoplasias, né? Então, assim, se eu tenho ali na veterinária a gente tem o grupo, tem um grupo de extensão que trabalha com tratamentos de neoplasias, né? Então, esse grupo, todos os produtos, as luvas que são utilizadas pelos veterinários, né? Todo o material, as agulhas, as seringas, tudo que é utilizado ali dentro se torna contaminado por produto químico. Nada disso vai poder ser dispensado de uma outra forma. Todos eles vão ter que ser separados. Então, os frascos de resíduos, né, os frascos desses medicamentos, desses compostos, as luvas, né, vão ter que ser colocadas em um ambiente específico para isso. Os perfluorocortantes, que a gente vai olhar depois, que vai numa caixa específica, tem que ter um lugar específico para os químicos, e isso tudo vai ser destinado como um resíduo químico. Então, o que acontece com os resíduos químicos é que eles devem ser obrigatoriamente retirados por uma empresa, ou coletados, ou destinados ao ambiente final, por uma empresa que trabalha com resíduos químicos, né? A gente, na URGS, tem, no Instituto de Química, um centro de controle de resíduos, né? Não são todos resíduos, eles recolhem, lá na faculdade eles recolhem no hospital e todos os laboratórios. Alguns desses materiais podem ser reprocessados, reutilizados, mas a grande maioria deles são inativados e acabam indo para um depósito de materiais químicos. Esses materiais, eles ficam são ambientes completamente fechados, são concretados, eles vão enchendo esses locais de concreto e esse material fica ali ad eterno, né? Então, a gente tem alguns, pelo menos um desses aterros para isso, aterro químico no Rio Grande do Sul, né? E isso é algo bem complexo, porque esse material vai ficar lá, né? É diferente quando a gente pensa um resíduo radioativo, que ele vai perdendo a sua vida, né? Ele vai perdendo a questão de radioatividade ao longo do tempo. O resíduo químico necessariamente leva bastante tempo para isso e necessariamente nem todo ele vai perder essa característica dele de ser um perigo, tá? Então, isso é importante quando a gente pensa no ambiente de produção animal, por exemplo. Esse material ele é todo misturado, muitas vezes é enterrado, né? Às vezes ele é queimado de forma inapropriada. Então, se dá um destino bem equivocado para esse material. E a gente tem que lembrar, por exemplo, todos esses invólucros, né? Então, as caixas, as bulas, isso tudo é material reciclável, né? Então, a gente vai colocar como destinação final como resíduo químico o frasco que está aqui dentro com resíduo. Não todo o material que está aqui, porque não teve contato com produto químico. Tá? Só o que teve contato com químico é que vai para a destinação química. Isso é... A Anvisa, mais ou menos, coloca assim, que a gente, quando olha um resíduo químico, a gente, para ter uma ideia se ele precisa ou não ser tratado de forma diferente, a gente vai olhar se ele tem característica, por exemplo, de inflamabilidade. Ele pega fogo, ele é corrosivo, ele tem uma reatividade com os locais onde ele vai ser utilizado, né? Por exemplo, reatividade com madeira, reatividade, se a gente vai pensando numa clínica veterinária, com as mesas cirúrgicas, com o material que a gente vai estar usando, tem toxicidade para animal ou patogenicidade? Se não, ele é chamado de um resíduo perigoso classe 2. Se ele tiver qualquer uma dessas características aqui, ele é um resíduo perigoso de classe 1. E justamente esses aqui são os que vão para os aterros químicos. Tá? Esses são os mais importantes, vamos pensar assim. Além, então, dos resíduos biológicos, dos resíduos químicos, a gente tem os radioativos, né? Radioativo, na clínica veterinária não é tão utilizado, mas, por exemplo, em áreas de pesquisa se trabalha bastante com isso, né? Então, esses resíduos, sim, quando eles são gerados, eles obrigatoriamente têm que ir para um local onde se faz esse tipo de guarda desse material, né, de destinação. Eles ficam na faculdade, na faculdade não, na universidade a gente tem um bunker para esses materiais e eles ficam lá 50, 100 anos, né, até perder a sua capacidade, sua característica de ser radioativo, tá? Então, hoje a gente já tem, por exemplo,
nos materiais de diagnóstico radiológico, não se tem mais material radioativo, mas até uns anos atrás, os equipamentos, todos eles tinham uma cápsulazinha que era radioativa dentro, que era para fazer ele funcionar. Hoje mudou um pouco os sistemas, não são mais assim, tanto que a gente também já não usa mais chapa radiográfica, né? A gente tem as radiografias digitais, então a gente deixa de ter um monte de resíduo químico, porque aquelas chapas radiográficas, elas eram um montinho de resíduos químicos, né? Tudo junto. Então, era bem complicado. Aqui, então, tem os resíduos do grupo D, que são os resíduos comuns, né? Então, esses são os resíduos normais que a gente vê na faculdade pelos sacos pretos, em casa a gente também usa saco preto, né? E lembrando que, então, aqueles que são considerados, que não são considerados sujos, né? Que não são considerados infectados, então podem ir para dentro da composteira, né? Existe uma lei, né, uma lei presidencial que diz que toda instituição federal obrigatoriamente tem que destinar os resíduos passíveis de reciclagem, né, que são os nossos sacos azuis. Então, se vocês tiverem já não perceberam, quarto semestre vocês já não andaram muito por dentro da faculdade, mas a gente tem as lixeiras com saco preto e tem as lixeiras com saco azul, né? O saco preto são esses que são recolhidos pelo DMLU, então, e vão para a destinação final, né? Normalmente são os aterros sanitários. E os sacos azuis são aqueles que são destinados, então, para os catadores. É o mesmo que o nosso resíduo seletivo que a gente faz em casa, né? Então, são todos os resíduos passíveis de serem recicláveis, reciclados, reutilizados, tá? Então, isso é uma obrigação da universidade. Isso acaba sendo interessante quando a gente pensa nessa questão de separar esses resíduos, independentemente se é dentro da área de serviço de saúde ou se for dentro de uma outra área qualquer, né, em casa ou em qualquer outro tipo de local, a gente está reduzindo drasticamente a quantidade de resíduos que acabam indo parar nos aterros sanitários, né? Sem contar que o número de pessoas que sobrevive, né, que tem uma renda justamente em função dessa separação dos resíduos e destinação para coleta seletiva é bastante grande. A gente tem várias centrais de catadores, né, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, e muitas famílias vivendo do trabalho com esse resíduo, tá? Por fim, então, o grupo dos pérfuro-cortantes, né? Então, vocês têm que pensar assim, tudo que é frasco que quebrou, né? Por exemplo, quando a gente pega um medicamento, qualquer tipo de produto que tem uma ampola, né? A gente quebra aquela partezinha da ampola. Isso é um pérfuro cortante. Claro que se aquilo ali dentro é um produto químico perigoso, eu vou ter uma caixinha dessas aqui que vai estar escrito aqui em cima, material químico. E eu só vou botar aqui dentro resíduo químico, tá? Então aqui a gente bota material que quebra, material que fura. Se a gente pensar em laboratório, aquelas ponteiras que são ponteiras descartáveis, né, que a gente tem ponteira branca, ponteira azul, ponteira amarela, essas ponteiras, elas têm uma pontinha, elas são finas e elas furam sacos de lixo. Então, elas também estão colocadas aqui dentro. O que a gente tem que cuidar muitas vezes é o que bota aqui dentro, né? Então, se for um material, por exemplo, eu usei para fazer uma coleta de sangue, uma agulha e uma seringa. A agulha vai aqui dentro, mas a tampa da agulha não vai aqui dentro e a seringa não vai aqui dentro. A tampa, eu retirei, a tampinha da agulha, eu tirei antes de fazer a coleta. Então, ela é material descartável. A seringa em si, ela vai ter sangue, ela pode estar contaminada. Então, ela vai para dentro do saco branco. Ela é um resíduo biológico, tá? Porque o que acontece? O pessoal joga muito material aqui dentro. Ali no hospital foi feito, há um tempo atrás, a Eglete já se aposentou, mas eles juntaram 5 caixinhas dessas, esvaziaram em cima de uma lona e fizeram a separação, né? Então usaram material mais longo assim para mexer, não colocar a mão nos pérfuros cortantes, né? Mas foram fazendo a separação do que tinha dentro da caixa
e, na verdade, mais de uma caixa dessas 5 era material que não deveria estar dentro da caixinha de pérfuro cortante. Era material que podia ou ser descartado para ser reaproveitado, por exemplo, invólucro de seringa, né, bula de medicamento. Muitas vezes esse material todo era jogado aqui dentro de forma desnecessária, tá? Então, a gente também tem que ter um cuidado em relação a isso. Essa caixinha aqui, ela tem um saquinho amarelo por dentro, e que a gente tem que cuidar para que esse saquinho permaneça aqui dentro, porque eu já vi muitas vezes o pessoal tira esse saquinho amarelo e mantém a caixa. No momento que tirou esse saquinho daqui, quando tu levantar a caixa, ela abre embaixo e tudo que está aqui dentro cai fora. Então, a gente tem que manter ela sempre íntegra, né? Então, essas caixinhas são colocadas depois dentro de saco branco, né, junto com o material biológico, tá? E isso também vai depois para dentro da bombona para ser coletado pela empresa licenciada para esse fim. Como que isso acontece, então? Tá, essa aqui é uma das empresas que já fez esse tipo de coleta, muda um pouco dependendo do processo de licitação, mas essa é a Borgama. A Borgama, durante muito tempo, fez a coleta na faculdade, e fazia não só na faculdade, né? Eu fiz uma visita com o pessoal da parte de resíduos, a gente foi no hospital Moinhos de Vento, a bombona é exatamente igual, né? Vários hospitais de Porto Alegre, a bombona é exatamente igual. A gente foi lá para conhecer todo o processamento, como é que eles separavam os resíduos e organizavam dentro do hospital humano, né? Então, esse material vai aqui dentro da bombona, eles fazem a leitura do código de barra, colocam no caminhão, levam para a central que eles têm, né, central em Sapiranga. Todas essas bombonas são tidas, o material sai daqui de dentro e é colocado em carrinhos. Esses carrinhos vão para dentro do autoclave. Isso aqui é da página, desde o site deles. Eles têm um autoclave gigante, né, então o material entra aqui dentro. Depois de autoclavado, então ele vai para um aterro, né? Esse aterro embaixo, vocês verem ali, ele tem um caninho. Então, ele é todo trabalhado a parte de baixo para não haver infiltração. Então, é feito todo um processo de compactação do solo, colocado pedregulhos, pedrinhas pequenas, areia, para se tornar como se fosse um filtro. Em cima disso ainda tem uma dessas mantas pretas, tá? Aí se coloca todo esse material ali, vai se colocando em cima outros materiais inertes, como terra. Em uma época eles estavam colocando material de resíduos de indústria, que não tinham problema, que eram inertes, colocava aqui em cima. E aí quando elas ficam, deixa esse caninho aqui, porque isso aqui vai ser um processo anaeróbico, né? Vai ficar todo fechado. Então isso aqui é para escape do gás que vai se formando aí dentro. Na Borgama, essa área toda aqui que já tinha sido completa, que não tinha mais como colocar material dentro, eles botaram em cima terra, né, uma camada de mais de meio metro de terra, e em cima fizeram um gramado. Então virou uma área de recreação, era uma praça. Então, como uma área para lazer da comunidade. Então, assim, o que a gente precisa saber sobre o gerenciamento de resíduos, tá? Todo e qualquer estabelecimento que gera resíduo de saúde, ele precisa ter um plano de gestão de resíduos. Para fazer esse plano, ou seja, descrever exatamente quais são os resíduos, como é que a gente faz a separação desses resíduos, onde que eles são acondicionados, de que forma eu vou fazer a identificação, como que eu vou levar isso de um lugar para o outro, onde ele vai ficar armazenado, se ele precisa ou não tratamento interno, ou se ele vai sem tratamento, como que eu disponibilizo esse material para que a empresa faça a coleta e recolha, quem vai ser essa empresa, né? Porque, assim, se eu tenho uma empresa que faz de forma inadequada essa destinação final, o gerador ele é corresponsável. Tá? Então, vocês teriam uma ideia, isso faz cerca de 7, 8 anos atrás, a Borgama foi fiscalizada porque o Ministério Público recebeu uma denúncia anônima de que eles não estavam fazendo o processo de forma adequada. Tá? Então, como que eles não estavam fazendo o processo de passar no autoclave todo o material biológico. O que aconteceu?
como a URSS levava o material, eram eles que recolhiam o nosso material, a gente formou uma comissão dentro da URSS e foram várias pessoas que foram para lá, os que trabalham com a gestão de resíduos de saúde dentro da universidade, para verificar em loco o que eles estavam fazendo e como eles estavam fazendo, porque se eles estivessem fazendo qualquer coisa errada, a URGS seria corresponsável, tá? Então, foi uma denúncia anônima infundada, né, provavelmente de uma concorrente, mas eles estavam fazendo tudo de forma certa e legal, tá? Então, a gente depois continuou bastante tempo trabalhando com eles. Então, vamos ver um pouquinho o que a gente tem que cuidar em cada uma dessas etapas, então. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente faz o plano? Então, a gente tem que elaborar o plano, né? Esse plano de gestão de resíduos. Isso em hospitais humanos é obrigatório, em clínicas odontológicas é obrigatório. Em clínicas veterinárias, em Porto Alegre não tem obrigatoriedade, porque os responsáveis pela fiscalização disso se dizem incompetentes para fazer avaliação do serviço veterinário, porque eles não são veterinários. Normalmente são biólogos e farmacêuticos, tá? Então, a gente tem na área da veterinária em Porto Alegre um vácuo, né? O certo é a gente fazer e ter isso pronto, tá? Ter organizadinho, inclusive para as pessoas que trabalham dentro do nosso local de clínica ou ambulatório, ou seja o que for, saibam como proceder em relação a cada um dos tipos de resíduos gerados, né? Um profissional vai ter que ser responsável por isso, né? Então a gente tem que ter, pode ser um biólogo, pode ser um veterinário, pode ser quem for, mas normalmente é um veterinário que trabalha na área. Então, o nosso da faculdade de veterinário responsável é o Jordano, que trabalha no hospital veterinário. Depois, se tiver resíduo radioativo, tem que ter um profissional então, que está no CNEM, né, que é o Centro de Energia Nuclear, tá? Então, que é do Ministério. Ministério de Energias, né, mas ele tem que, só se ele gera, tem que estar descrito, né? Tem que ter um programa de controle de roedores e vetores, faz parte desse plano, tá? Todas as rotinas de higienização, limpeza que existem dentro do local devem estar definidas nesse plano também, tá? E isso aqui, quando fala comissão de controle de infecção hospitalar, num hospital veterinário é obrigatório ter. Numa clínica, nem sempre, num ambulatório ou numa agropecuária, isso não vai existir, né? Uma comissão de controle de infecção. Mas num hospital, obrigatoriamente tem que existir. As pessoas que trabalham têm que ser treinadas, né? Inclusive aqueles que fazem parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente na URGS não tem uma CIPA, a gente tem as COSATs, né? Que são também os responsáveis por segurança do trabalho, né? E o treinamento desses funcionários para nós dentro da universidade não é feito pela própria universidade, é feito pela empresa terceirizada para esse fim, tá? Não é a empresa que coleta os resíduos, mas é a empresa que quem faz as coletas, a destinação desses resíduos, que transporta esse material de um lado para o outro dentro da URGS, são os terceirizados. Então, eles obrigatoriamente têm que receber treinamento para fazer isso, né? Nem sempre funciona, mas eles têm que receber. E a gente tem que ter certeza que a empresa que vai coletar o material, ela tem licença para isso, ela é certificada, ela pode efetivamente fazer isso. Ela pode trabalhar com resíduo de saúde. Isso é para a gente pensar um pouquinho na questão de destinação adequada de cada um dos resíduos, né? Porque a gente tem materiais que duram muitos e muitos e muitos anos, né? Então, principalmente essa questão de quando a gente trabalha com um material que é passível de reciclagem, né? Então, separar esse material, dar uma chance de não largar ele na natureza de qualquer jeito, mas sim reutilizá-lo, se torna bastante importante do ponto de vista tanto de saúde ambiental, né, como a questão também de custo energético que a gente acaba tendo, tá? Então, se a gente pensar, por exemplo, as latinhas de alumínio, se elas voltam para a natureza, elas demoram para serem recicladas no próprio ambiente natural, mas por outro lado, se a gente manda essas latinhas para reciclagem, a gente acaba deixando de coletar alumínio do meio ambiente, né? Então, também é importante.
Não sei se algum de vocês já viu roupas feitas a partir de embalagem PET, né? Então, tem muitas possibilidades. O pessoal faz estufa, constrói casa com garrafa PET, né? Então, tem coisas bem interessantes. Material biodegradável, né? Sacos e sacolas. Aqui no Brasil, a gente ainda tem essa questão de quando tu vai no supermercado, ganha 500 sacolinhas, né? As pessoas botam uma coisa em cada sacolinha. São poucas as pessoas que efetivamente levam uma sacola quando vão fazer compras. Em outros países, de um modo geral, quando tu vai fazer compra, tu tem que levar tua sacola. Se tu não levar sacola e tu quiser comprar, ela é carésima, sai muito cara, tá? Eu já vi, né, pessoas indo fazer compras no supermercado, isso foi na França, e eles estavam com os carrinhos, aí eles levavam os carrinhos até o porta-mala, porque eles não tinham sacolas, eles levaram todo o material dentro do carrinho e quando chegaram no estacionamento, jogaram todo o material dentro do porta-mala para levar para casa. Né? Então o material todo foi acondicionado dentro do porta-mala sem nenhum tipo de embalagem. Tá? Só as embalagens do próprio alimento, nada que pudesse carregar esse material de um lado para o outro. Tem um amigo que foi para a Alemanha fazer doutorado. O primeiro presente que ele ganhou do orientador dele quando ele chegou foi uma sacola para ir no supermercado. Uma sacola de pano, porque se ele não tivesse a sacola, ele teria que comprar ou carregar o material dele todo na mão. Então, isso era... O presente de boas-vindas era ganhar a sacolinha para ir no supermercado. Então, a gente nota assim, a gente está bastante tempo atrás, né? Longe do que já vem sendo feito em outros países em relação a pensar nas questões ambientais, tá? Então a gente pensa, resíduo de saúde não é só uma questão de saúde, ele é bem mais só do que pensar na saúde animal e saúde humana, mas ele também é uma questão de saúde ambiental. Vocês devem ter visto com o Mauro, talvez ele tenha falado sobre hoje a forma como a gente estuda a questão da saúde, né? A inserção do veterinário na questão de saúde, que é a saúde única, né? O One Health, que a gente trabalha a saúde animal, humana e ambiental juntas, né? E o veterinário talvez seja o profissional que melhor se enquadra em todas essas questões, porque a gente não trata pessoas, mas a gente se preocupa com os patógenos que são capazes de infectar ou causar problemas na saúde humana. Né? Então, a gente tem todo cuidado com a saúde animal, a gente tem preocupação com a questão ambiental, né? E também se envolve com a questão de saúde pública. Então, somos um profissional, vamos dizer assim, quase completo, né? para tratar nessas questões do jeito que se enxerga a saúde hoje. Tá? Isso aqui é mostrando um pouquinho sobre a questão rural, porque a gente tem legislações muito específicas e que são utilizadas no meio urbano, mas que muitas vezes não chegam ao meio rural, né? Muitas vezes até não por questão só de desconhecimento, mas principalmente por a gente não ter uma coleta seletiva adequada, não ter uma coleta de material no meio rural, tá? Então, é proibido hoje fazer queima, né, de lixo, mas isso acontece, tá? E aí aqui isso é um trabalho, não é mais tão recente, né, mas ele é com base nos dados da FUNASA, sobre onde é feita coleta direta por região do Brasil, coleta indireta, coleta direta e se dá outro destino. O outro destino é basicamente queima. Então, se você for olhar Nordeste, 80%, né? Região Sul, metade dos resíduos gerados no meio urbano provavelmente vão ou são atirados em arroios, beiras de estrada, ou são queimados. Tá? Então, de uma certa forma, né, a grande maioria dos resíduos eles acabam causando um problema na questão do meio ambiente. A mesma coisa que a gente pensa, isso aqui não diz respeito só ao meio rural, é um trabalho feito no meio rural, mas é interessante para a gente pensar a respeito de toda a questão dos recicláveis, né? Então, a questão de plástico, vidro, papel, metal, o que a gente pode ou não pode reutilizar, de que forma que a gente faça a separação. E se a gente pensar, por exemplo, numa clínica a gente vai ter latinha de medicamento, de ração, pacote de ração, a gente tem muita coisa que não tem uma relação direta com a questão de doença, mas que é gerado no ambiente que trabalha a saúde e doença. Tá? Então,
pensar como fazer essa destinação também. Aí vem uma questão, né, que vocês não perguntaram, mas o que a gente faz com esse material? A gente lava ou não lava para separar isso, né? Isso gera um certo conflito, né? Porque se a gente lavar o material antes de colocar ele como um resíduo reciclável, a gente está desperdiçando água em princípio, né? Mas o problema todo é como a gente faz isso. Se eu fizer um armazenamento de material que tenha, por exemplo, um pote de iogurte, uma latinha de ração, né? Em que aquelas raçãozinha molhadinha, em que eu não dei uma pré-lavada, um enxágue nesse material, e isso é coletado uma vez por semana, eu estou predispondo a chegada de rato, barata, mosca, né? Então, vocês imaginem isso numa casa, mas vocês imaginem isso dentro de uma clínica veterinária, né? A gente tem o lixo lá armazenado durante uma semana, né, que não é lixo, é resíduo, né? E aí começa a aparecer uns bichinhos indesejáveis por lá. Então, a ideia é que a gente faça uma lavagem desses materiais quando a gente lava outras coisas também. Por exemplo, pensando numa clínica, né? Eu tenho lá as embalagenzinhas de ração. Eu deixo elas todas dentro de um tanque ou da pia, onde eu vou lavar depois, por exemplo, os potes da água, os potes de alimentação dos animais. Aí, quando eu faço a lavagem desses potes, as lavagens desse outro material, eu consigo também utilizar aquela água para lavar o material reciclável, tá? Aí eu consigo evitar um pouco dessa questão de ter excesso de material sujo no ambiente. Isso aqui são algumas ideias, algumas fotos tiradas lá no hospital mesmo. Que a gente fala assim, as pessoas têm treinamento, mas nem sempre elas conseguem entender a importância do que elas estão fazendo, né? Então, isso aqui é dentro da área que se trabalha logo no início, ali, quando faz a separação dos animais, principalmente animal que vai tomar soro, ou que tem suspeita de doença transmissível, né? Então, vocês olham que isso aqui é uma sacolinha de lixo, né? Mas é um saco branco, mas é uma sacolinha de lixo. Aqui a gente tem uma latinha, mas também tem outros materiais aqui. Material de curativo. Material de curativo, se ele tiver sangue, ele é considerado risco biológico. Né? Ele tem que ir para dentro de um saco de material de risco biológico. Tá? Então, quando começa a misturar, o que a gente faz com isso aqui? Quando tu começa a misturar os materiais, tu tem que sempre pensar qual deles é o maior risco. Aquele que tem o maior risco, a gente junta tudo isso aqui e bota como se fosse resíduo biológico. Mesmo que a gente tenha aqui dentro coisas que não tenham risco biológico, vira tudo material de risco biológico. Isso aqui são as lixeiras lá na frente da faculdade, na frente do hospital. Então, a lixeira azul é para botar saco azul, a lixeira laranja, como está mostrando aqui, é para botar saco preto, tá? Só que a pessoa que fez a troca dos sacos não conseguiu achar os sacos específicos e colocou saco branco. Saco branco é para resíduo biológico. Se a pessoa botou aqui saco branco, quando esse material é retirado da lixeira, eu não posso botar isso aqui com material reciclável, tá? Porque ele vai ter a marca de resíduo biológico, e nem esse aqui mandar para o DMLU. Já aconteceu isso de as pessoas utilizarem o saco errado, por exemplo, usar um saco desse e botar lá na caçamba do material do DMLU, e a faculdade receber uma multa bem generosa, né? Porque, em princípio, a gente tinha misturado material biológico com material comum, e não era verdade, tá? Foi só o saco que estava errado. A Dani está escrevendo. Vamos pensar assim, ó. Aí vem a mesma questão, Dani, de tu pensar quantas pessoas transitam dentro daquele ambiente, tá? Se tu estiveres trabalhando sozinha, por exemplo, tu tens só o teu ambulatório, tu é responsável por ele, tua clínica, seja o que for, né? Não tem muita gente trabalhando lá. Tu vai conseguir decidir, se é um curativo que é de um problema, por exemplo, um curativo que foi colocado no animal que não está doente, ele tomou uma vacina, e depois que ele tomou a vacina, tu botou um curativinho ali em cima, fez alguma coisa, tá? Não é material contaminado, não precisa botar no resíduo biológico. Mas se tu está dentro de um ambiente onde tem muitas pessoas trabalhando, como que a gente vai fazer essa separação? Quando vai para resíduo biológico e quando não vai? Então, a gente mais ou menos estabelece uma norma. É luva
teve contato com os animais, é risco biológico. É curativo? É risco biológico, tá? Porque isso dificulta tu ter uma contaminação cruzada, botar o material no lugar errado. Tá? Então a gente peca em exagero, mas não por ter a chance de contaminar material que não era então contaminado. Tá bom? Entendi, prof. Obrigada. Isso aqui é uma farmácia, né? Isso aqui é lá na estação agronômica, né? Nos pequenos ruminantes lá. Mas vocês verem assim, a quantidade de medicamento e coisas que tem para ser utilizadas, né? Lá no fundinho tem uma caixa de pérfuro cortante, tá? Uma coisa que a gente vê muito frequentemente na área de produção animal, se vocês olharem, é que assim tem uma seringa, tá? Acho que aqui vocês não vão conseguir ver, mas aqui assim, ó, essa caixinha tá aberta, tá? Ela tá aberta porque o frasco de medicamento que tá lá dentro tá com uma agulha espetada nele. Por que as pessoas fazem isso? Primeiro porque não... Aqui tem outra seringuinha com agulha, ó, tá? Por quê? Não usam uma agulha para cada vez que vão fazer o trabalho, né? Cada vez que vão aplicar um medicamento. Então, por exemplo, tem uma agulha que é para antimicrobiano, tem uma agulha que vai ser para quando usa iodo, tem uma agulha que é para quando usa outra coisa, né? Tem algumas pessoas que usam a mesma agulha que espeta no animal, é a que entra no frasquinho. Para evitar essa contaminação do medicamento que está aqui dentro do frasco, o pessoal bota uma agulha espetada aqui dentro e usa uma outra agulha para espetar no animal, né? Então, fazer a administração do medicamento, tá? Não é o certo, não é o correto, né? Isso é bastante equivocado. Um material como esse aqui, ele acaba ficando contaminado. Ó, é uma agulha para todos os animais, né? E uma para o frasco. Isso é o mais comum que tem. Ainda quando eles separam, fazem a separação da agulha que vai no animal e a agulha que fica no frasco, tu já tem um ganho, né? Porque senão, cada vez que essa agulha entra no frasco, ela está levando, se for uma administração parenteral, ela está levando um pedacinho de pele, está levando micro-organismos da pele junto, né? Isso tudo vai acabar sendo inoculado dentro do medicamento, tá? Então, dependendo do tipo de medicamento, se torna algo bem complicado. Não falando de medicamento, mas há uns anos atrás existia... Tem uma vacina que a gente faz, que é uma vacina para ectima. Ectima contagioso é um vírus, né? Que é a aplicação local, tá? E a aplicação a gente normalmente faz na parte interna da coxa do animal, né? É para pequenos ruminantes. Principalmente em ovinos. E a gente faz na parte interna justamente porque o ovino na parte interna da coxa não tem lã, né? Então fica mais fácil de fazer. Hoje, a embalagem da vacina, ela tem na sua ponta um escarificador, porque essa é a forma de fazer a aplicação. A gente escarifica a pele e depois aplica a vacina. Então, hoje ela tem esse escarificador e aí tu aperta o frasco e ele larga a vacina ali junto, tá? Eu ainda, logo depois que eu me formei na graduação, eu tive que usar várias vezes a vacina e ela vinha dentro de um frasquinho, que nem esse aqui assim, tá? Ela vinha a vacina aqui dentro e aí, então a gente tinha que fazer a escarificação da pele e a aplicação da vacina. Como que eu ia fazer a aplicação da vacina se ela estava dentro de um frasco duro, né? Então, essa aplicação normalmente era feita com um cotonete. Aí vocês imaginam, eu escarificava com uma agulha, eu entortava o bisel da agulha para poder fazer a escarificação e fazia a aplicação com um cotonete. Como a gente não conseguia fazer a troca de cotonete em todos os animais, né? Esse cotonete, ele entrava em contato com o animal, entrava no frasco, entrava em contato com o animal, entrava no frasco. Se fosse tudo no mesmo dia, beleza. Mas se a gente não conseguisse vacinar e gastar a vacina no mesmo dia, podia ter certeza que aquele resto de vacina ia fora, porque ele ficava cheio de bolores e leveduras lá dentro, né? Muito material que estava no ambiente, na própria pele do animal, acabava ficando dentro do frasco. Então, ainda bem que os laboratórios criaram uma forma de aplicação que evita essa chance de contaminação do material, tá? Mas tem bastante disso. Vocês pensam assim, olha a quantidade de produto que tem aqui dentro, né? A quantidade de coisas que tem aí dentro, desde antiparasitários, produto tópico, né?
Esse aqui é um spray que a gente usa para os olhos, né? Principalmente quando tem queratoconjuntivite. Aqui os sprays azuis e prata, tá? Então, tem muita coisa. Aqui é um formoped, que é formol, é a base de formol para botar nos cascos dos animais. Então, como não dar uma confusão no meio disso tudo, né? E como saber efetivamente como usar cada um deles, e principalmente que destino dá para cada uma dessas embalagens depois. Creolina? Pois é. Ah, creolina nos cascos de animais. A creolina, ela tem uma questão de a questão da quantidade de matéria orgânica, né? Se ela tem sensibilidade à matéria orgânica também. Então, se tu tiver, por exemplo, um pé dilúvio onde sistematicamente os animais vão passar, vão ficar dentro, vai acumular ali dentro sujeira, matéria orgânica, e com o passar do tempo essa creolina vai diminuindo a sua capacidade de desinfetar. Também tem que pensar assim, para que está usando, né? Se é para casco? É para ovelha? É. Não é o mais indicado, né? Porque a gente tem várias outras formulações que a gente usa para ovelha. E mais do que, provavelmente você pensando em footroot, né? É a podridão dos cascos. Mas aí a gente tem outros produtos que eu não vou me lembrar agora todos, mas se usa muito formal, mas o formal não é o indicado, porque o formal cria um monte de resíduos, depois a gente acaba não tendo a destinação final. Mas tem formulações, se não me engano, é com permanganato de potássio que a gente usa, que tem a mesma função, tá? Funciona do mesmo jeito. Além disso, ainda tem algumas que ajudam a endurecer um pouco o casco, proteger o casco. E acima de tudo, que as pessoas não gostam muito, principalmente em rebanhos grandes, né? Mas nada adianta botar o animal num pé dilúvio, mergulhar esse casco, se esse casco não for corrigido, né, não for cortado, e se o ambiente onde esse animal se encontra, que é o que vai proliferar, vamos dizer assim, os agentes causadores do footroot, não for manejado de forma adequada. Então, não adianta só botar o bichinho na creolina. É isso aí mesmo. Porque normalmente vai estar associado a lugares úmidos, tá? Que deixa o casco mole, da questão da podridão dos cascos, né? Animal que tem aqueles cascos que viram ou que quebram. Então tem bastante coisa. É que normalmente o pessoal não gosta de mexer nos cascos dessa forma, porque é muito animal, principalmente quando é rebanho grande. Mas quando é um rebanho pequeno, dá para mexer sem problema nenhum. E muitas vezes não precisa um manejo muito intensivo com eles, né? É só a questão de limpar, cortar o casco, porque o que acontece assim, ó, o que vai causar o footroot é um ambiente anaeróbico, tá? Se o animal andou num campo molhado, úmido, onde tem barro, e esse barro fica aderido ao casco, o que acontece? A bactéria está lá embaixo e forma uma capinha em cima com aquele barro. Por mais que tu passe o animal no pé dilúvio, aquela bactéria não vai ser atingida, ela vai estar lá dentro, no cantinho dela anaeróbico. Então, por isso que é importante mexer no casco do animal, tá? Pena que vocês vão ver, só no oitavo semestre lá que vocês vão ter chance de mexer um pouco mais com as ovelhinhas. Sugiro, quando vocês fizerem a medicina de pequenos ruminantes, eu acho que a Beatriz e a Raquel levam para fazer casco, mas façam. Ah, tá aprendendo a casquear. É, eu ia dizer, mas faz a disciplina do professor Poli, que ele normalmente leva o pessoal para casquear. E se tu gosta de ovelha, faz a disciplina do Poli junto com o pessoal da zootecnia, não com o da veterinária, tá? Porque daí tu vai ter mais prática do que só teórica. É. Porque como a maioria do pessoal da veterinária não gosta de grandes ruminantes, né, não gosta de grandes animais, todas as disciplinas que são focadas em animais de produção, quando elas são só nas turmas só da veterinária, a gente acaba tendo que buscar coisa fora, né? Porque o pessoal não é muito chegado a fazer essas atividades. Então, quando vocês puderem
conversar com o professor, mostrar interesse para ele e sair, fazer outras atividades, se torna bem interessante. Se um dia tu quiser aprender a casquear mesmo, nós vamos ter que sair para ver cabra para casquear. E é assim, um sistema de produção de cabra que deve estar sei lá quantos anos sem casquear nada. Tá? Ó, o pessoal tá indo embora, ninguém tá gostando de falar. Aqui. A gente estava comentando então sobre resíduo de saúde, né? As caixinhas de perfuro cortante, ó. Do lado da pia, num lugar que pode ser úmido. Se isso ficar molhado aqui embaixo, a gente, quando for pegar a caixa, ela rasga, cai todo esse material, tá? Caixa no chão, difícil de colocar o material aqui dentro, que a gente vai acabar batendo na pia, né? Então, esse material no chão também, ele não pode nem ficar perto da água e nem no chão. Em geral, eles ficam na parede, que assim, numa área em que a gente também não vai bater a cabeça, né? Porque lá na faculdade de odonto, eles fizeram uns lugarzinhos aqui na parede para botar as caixinhas em que as pessoas ou batiam a cabeça, né, nessa estantezinha que tinha aqui, ou quando eles iam colocar o material aqui dentro, eles colocavam fora da caixa, porque eles não conseguiam enxergar o buraquinho que tem aqui em cima da caixa para jogar o material. A mesma coisa em relação aos sacos, né? As lixeiras onde a gente vai jogar o material dentro. Se eu tenho um material que está embaixo da pia e ainda o saco está tão grande que eu não alcanço no pedalzinho para abrir essa tampa, dificilmente eu vou jogar o material aqui dentro, né? Várias vezes a gente enxerga que tem a lixeirinha e tem material jogado ao lado da lixeira. O pessoal não consegue achar o espaço certo. Isso aqui é a forma de fazer o transporte interno, que se usa lá na faculdade. Agora mudou um pouco esses carrinhos, eles são maiores. Vocês imaginam, isso aqui é um carrinho que tem só rodas atrás, então a pessoa, para carregar isso aqui, ela levanta a frente do chão e sai caminhando. Se isso aqui estiver muito cheio, ele não enxerga por onde ele está indo, derrubar isso, largar pelo meio do caminho é a coisa mais fácil que tem. Se vocês olharem, isso que aparece aqui é isso aqui, né? Então, assim, as pessoas fazem o transporte interno, né? Levam para o lugar para deixar durante um período, só que o que acontece? Como isso aqui está cheio, então isso aqui é muito pesado, em vez de botar aqui dentro, deixa no chão. Aí foram recolhendo as caixinhas de perfuro cortante. Em vez de botá-las dentro do saco branco, largaram no chão. Se vocês olharem, a de baixo aqui ó, já está completamente deformada, porque ela pegou água, chuva, molhou, tá? E o mais interessante que acontece quando a gente tem qualquer tipo de resíduo depositado. Aqui vocês vão ver um copinho. É normal as pessoas confundirem resíduo de saúde com qualquer local de resíduo, né? Então as pessoas enxergam resíduo, jogam resíduo ali em cima, mesmo que ele não tenha condicionado, que não tenha nada a ver com aquele tipo de resíduo que tem naquele local, né? Isso aqui é a forma como o pessoal da empresa pega lá na faculdade, então ficam as bombonas ficam armazenadas, né? Então aqui tem um lugar para o caminhão chegar, estacionar, ele encosta aqui, abre as portas, encosta, pega essas bombonas, lê o código de barra e põe as bombonas para dentro do caminhão e bota as bombonas vazias de volta para cá. Isso aqui de novo para mostrar, né, que alguém viu as bombonas aqui e disse, isso é lixo. É o que fez? Largou saquinhos aqui com material que não tem nada a ver. É outro tipo de resíduo. Só que como isso aqui está no meio do resíduo biológico, ele vai ser levado embora como se fosse um resíduo biológico. Eu já vi pessoas lá na faculdade enxergaram essas bombonas e aí resolveram abrir para ver o que tinha dentro. Então, você imagina esse negócio, é claro, isso aqui fica na geladeira antes da hora de coleta, né? Mas quando vai ser coletado, isso aqui, essas bombonas são colocadas para cá e ficam no sol. Então, isso aqui vai fermentar ali dentro, vai ficar cheiro ruim ali dentro. Aí a pessoa chegou aqui, pá, abriu a tampa. Vocês imaginem o susto que ela levou, né? Porque a quantidade de matéria orgânica que tinha aqui dentro, cadáver, né? Explodindo, isso aqui é atrás da patologia, né? Aqui é onde é a sala de necrópsia. Então, imagina. É pura matéria orgânica putrefata ali dentro e o cara tomou-lhe um susto. Aqui tem algumas referências de onde vocês podem encontrar material, tá? Então, assim, existem alguns trabalhos específicos sobre isso. Eu coloquei para vocês no Moodle, para quem tiver interesse, dar uma olhadinha. Tem um trabalho feito, a dissertação de mestrado, então, da Bárbara, que foi bem interessante porque ela fez todo o diagnóstico o que gera e o quanto gera na clínica que ela trabalhava lá, que ela trabalha ainda lá em Caxias, tá? E é muito interessante, porque a gente tem assim, tu tem uma constância de geração de resíduos, aí de repente faz uma curva assim,
Daí a gente foi olhar o que aconteceu, por que de repente lá num período, numa semana, deu um monte, em peso, né? Deu um monte de resíduo. Naquela semana, um cão Rottweiler foi atropelado e foi levado para a clínica. Então ela sempre estava trabalhando nunca com cadáver, né? Sempre com ou resíduos que eram retirados em cirurgia, ou era um pérfuro cortante, ou era material que utilizou com os animais, curativos. E aí, de repente, as pessoas chegaram com um cão que tinha sido atropelado e o cão morreu na clínica. Como o cão morreu na clínica, ela teve que dar o destino para a carcaça. E aí, naquele mês, naquela semana, se ela tinha sempre, então, de menos de 10 quilos sendo produzidos de resíduo, de repente aquilo virou 20 quilos de resíduos. Né? Então, o que tu faz? Onde que tu guarda? Né? Se tens um lugar para botar essa carcaça, porque ela não pode ficar sem estar refrigerada. Então, que tipo de contrato se tem com a empresa? A empresa vem uma vez por semana, independente do volume, ou ela vai vir quando ela for chamada e tiver um volume razoável para levar? Né? E se ela só for chamada quando tiver um volume razoável, a gente tem que pensar onde que esse material vai ser colocado, disponibilizado, antes da empresa vir buscar. Né? Se a gente pensar de novo no ambiente pequeno, em que esse material fique muito tempo armazenado, mesmo que eu tenha um laboratório que faça. Às vezes, quando a gente tem assim, tem uma clínica, e essa clínica também faz, por exemplo, exame de sangue, faz hemograma, faz uma análise, um exame comum de urina, faz alguns tipos de exames. E tem matéria orgânica lá. E essa matéria orgânica vai ter que ser desprezada como resíduo biológico. Se eu não tiver um local com frio para armazenar esse material vai começar a ter cheiro ruim. E se eu começar a ter cheiro de coisa putrefata dentro da clínica, vocês acham que algum cliente vai entrar nessa clínica? Não vai, né? Ele vai embora. Ele vai sentir cheiro e não vai ficar. Então a gente tem que ter organizado e pensado o que a gente gera, quanto que a gente gera e como que vai ser a coleta desse material. Como que ele vai ficar armazenado dentro do local onde ele é gerado e como que a gente vai fazer essa retirada de lá. A mesma coisa em relação a animais de produção, tá? Que a Amanda está falando aqui dos ovinos. Onde que eu vou ter colocado esse material? Em geral, o pessoal, por exemplo, no meio rural, coloca os resíduos dentro de um saco de ração, né? Tudo bem, material reciclável, eu posso botar dentro de um saco de ração e aproveitar, mas pérfuro cortante, não. Eu tenho que ter, não precisa ser uma caixinha amarela de pérfuro cortante, mas eu tenho que ter uma embalagem que seja rija o suficiente para essas agulhas serem colocadas ali dentro e não furarem, né? Não virarem um porco-espinho, né? Sair agulha para tudo quanto é lado, tá? Então a gente sempre tem que pensar o ambiente onde está, que tipo de resíduo a gente vai ter e de que forma a gente pode organizar esse material para ele não se tornar um risco às pessoas que trabalham ali, tá bom? A Dani está escrevendo. Isso depende muito do tamanho o que tu tem ali dentro, tá? Porque se tu tiver, em geral, o que a gente vai ter? Tu vai ter essas bombonas grandes, né? Se ela, por exemplo, for coletada uma vez por semana, tu não vai colocar o material já dentro da bombona, a menos que tu tenha uma câmera fria, né? Então, o que tu vai precisar ter? Ou um freezer, ou uma geladeira, algum lugar onde tu vai podendo colocar os sacos brancos, para quando esse material for recolhido, tu bota na bombona para a bombona ser levada pela empresa. Porque se tu pensar, o período que a gente está entrando agora, verão, tá? Se tu deixar uma bolsa de sangue, ou se tu fez uma cirurgia e retirou um útero, né? E esse útero está contaminado, isso não vai levar 48 horas para começar a ficar com cheiro ruim, tá? Vai levar menos do que isso. Então tem que ter. E mesmo que a gente não sinta o cheiro ainda, as moscas vão sentir e vão começar a chegar por perto, tá? Então a gente ou tem que ter um local para guardar, refrigerar. E essa geladeira, por exemplo, que a gente tem para guardar esse material, não pode ser a geladeira onde estão as vacinas, onde estão os alimentos, né? Uma geladeira específica para isso, tá? Por exemplo, lá no laboratório, a gente tem geladeiras que a gente trabalha com microbiologia, né? Então,
A gente tem geladeira, onde são colocados meios de cultura que não foram utilizados ainda. Então, tubos, placas, material que está pronto para ser utilizado. E a gente tem as geladeiras, onde a gente guarda o material que já foi utilizado, mas que ainda não foi autoclavado. Porque eu não posso ligar o autoclave cada vez que eu tiver uma placa ou um tubo sujo, né? Tiver contaminado. Porque isso também é um problema, porque eu vou estar toda hora ligando o autoclave, a quantidade de energia que ele gasta para isso é muito grande. Então, eu tenho que ter um volume razoável de material para ligar o autoclave. Como eu não posso deixar isso fora da refrigeração, a gente tem geladeira específica para material sujo. Então, as amostras que chegam ficam ali dentro e o material processado também fica ali dentro. E aí, quando a gente vai organizando, vai colocando para tudo do autoclave para poder depois, então, fazer o descarte desse material. Tá? Então, a gente tem que organizar. Vai tudo depender do tipo de informação que tu tem. Uma vez aconteceu lá no laboratório, ainda quando eu estava no prédio da anatomia, lá em cima na preventiva, nós estávamos no prédio do hospital ainda, a preventiva era no prédio do hospital. Teve uma pessoa que fez um trabalho de pós-graduação com micro-organismos, fez isolamento bacteriano, fez a cultura em placa, então vocês imaginam as placas, tudo bonitinho cultivado, botou isso tudo dentro de um balde com tampa, né, que depois era para ir para dentro do autoclave, e esqueceu esse material dentro do laboratório. Onde a gente chegou de manhã, tinha um cheiro ruim, nós começamos a abrir tudo quanto é material para descobrir onde estava. As placas, as moscas tinham entrado na caixa, né, nesse balde com tampa, e tinham caminhado em cima das placas. Então, nas placas, tu enxergava, então tinha assim a placa, e tu enxergava assim, bolinha, 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 bolinha. Cada bolinha era onde passou uma patinha da mosca. A gente enxergava aquele assim, aquele monte de semeadura, né? Então as unidades formadoras de colônia, assim, uma do lado da outra, parecia uma placa petit pois, né? Porque a mosquinha tinha caminhado ali em cima. Fora o fato delas depositarem ovos, e a gente encontrou larva de mosca dentro do balde, no fundo do balde. Nossa mesmo, é um negócio absurdo. Então a gente tem que ter um controle muito legal sobre o resíduo que gera, né? Então, por isso que eu digo, o problema é quando tu trabalha num ambiente onde tem muitas pessoas mexendo. Então, quanto mais fácil for das pessoas entenderem o que fazer com cada um dos resíduos, melhor. Não ter 50 locais diferentes para colocar. Deixar bem definido. Resíduo desta forma vai aqui, resíduo desta forma vai aqui. Então, aqui, ó. Aqui é o que quebrou, o que fura, o que espeta. Aqui é o que eu usei em contato com o animal, mexeu, não interessa, né? Então, porque pode ser um swab, pode ser um material que tu retirou de um abscesso, né? Não, ou só a luva, bota tudo ali junto. Chegou uma época que a gente tinha um problema na sala cirúrgica em relação aos gorros e as máscaras, né? Porque, assim, se tá na cirurgia e é uma cirurgia, por exemplo, pensar, ortopédica, né? Não é contaminado. Mas se eu tô numa cirurgia onde o animal tem qualquer tipo de contaminação, como que eu vou separar um gorro branco de um gorro branco, de uma máscara branca de uma máscara branca? A gente tem que considerar tudo igual, tudo contaminado. Fica mais fácil e mais tranquilo. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Para quem de vocês estiver fazendo algum tipo de estágio, né, estiver indo em algum lugar, deem uma olhadinha, que nem a Amanda estava falando ali da questão dos cascos, né? Deem uma olhada como é que o pessoal organiza dentro do local as informações, tá? Onde é que bota as agulhas, se efetivamente deixa tudo dentro dos frascos. Se puder, né, vocês não têm um lugar para colocar depois que usou, né? Tenta ver uma possibilidade de botar alguma caixinha mais que seja durinha, mais resistente, para que eles joguem o material ali dentro antes de jogar fora, antes de colocar dentro de um saco de lixo, sabe? Isso é bastante importante, porque também a gente tem que pensar o que a gente faz com as agulhas, né? Então eu vou pensar na Amanda lá. Tá, fez o estágio, geraram um monte de agulhinha lá, porque resolveram fazer vacinação dos animais. E agora? O que eu faço com esse monte de agulha?
a gente tem que dar um destino, né? Então, se não tem uma empresa que vai lá buscar, que não vai ter esse tipo de contrato, o que a gente pode fazer para fora de Porto Alegre, por exemplo, vocês são veterinários que trabalham num lugar, faz um termo não digo um contrato, mas um termo junto com alguma farmácia, não, mas com uma clínica veterinária, com o hospital da cidade, um lugar onde vocês possam colocar o material de vocês, principalmente o pérfuro cortante, né? Nem que vocês tenham que também participar, pagar uma taxa, seja o que for, mas que vocês tenham um lugar para colocar esse material, tá? Para não andar com isso só dentro do porta-mala de um lado para o outro. Isso a gente tem que cuidar, tá? Porque assim, quando a gente vê carro de veterinário, vira um lugar de depósito de um monte de coisa, né? Esse acaba sendo um grande problema. A gente acaba carregando medicamento, material cirúrgico, anda com tudo para cima e para baixo, e a responsabilidade de tudo isso é nossa. Tá? Outra coisa para vocês pensarem, quem vai trabalhar com pequenos animais, tá? Morreu um animal na clínica, o que a gente faz? Se ele morreu, em princípio, ele é um resíduo biológico do tipo A1, tipo A2, desculpa, tá? O que vocês fazem com ele? Aí o proprietário diz que não, que ele quer enterrar no fundo do quintal. Ele não vai deixar para vocês mandarem para o bichinho ser autoclavado. Já pensaram nisso? Se uma pessoa sair da clínica de vocês com um cachorro no porta-mala, e para vocês não serem corresponsáveis, e não quer dizer que não vão deixar, tu pode deixar. Não é o certo, não é o correto. O certo é que o animal fique na clínica e que ele seja depois retirado por uma empresa licenciada para esse fim. Se a pessoa insistir muito que ela quer levar embora o cadáver, que ela vai enterrar na casa dela, que ela tem um espaço para isso, ela pode assinar um termo de compromisso dizendo que ela entende os riscos, que ela conhece, que ela se assume, né? Mas ainda assim vocês não deixam de ser corresponsáveis se alguma coisa acontecer. Então, o ideal sempre é tentar mostrar para a pessoa, mas o interessante é vocês mostrarem para a pessoa a importância dela não botar isso dentro do carro e levar embora. Pois é, a questão do cremar é um negócio que não está muito claro na legislação, porque a gente fala em crematório humano, né? Tem os crematórios animais também, mas se vocês pegarem a legislação a respeito de resíduo de saúde, nem para os humanos o crematório está uma coisa muito clara. Então, assim, o pessoal crema, né? Mas o ideal é a gente ter uma ideia muito clara do porquê, né? Se é um animal, sei lá, morreu de velho, com uma idade, não tem problema nenhum cremar. Agora, se vocês tiverem suspeita que é uma doença infecciosa, primeiro, se morrer e vocês tiverem suspeita que é uma doença, principalmente essas que são de informação obrigatória, né? Que vocês têm que fazer informar a Secretaria da Agricultura, seja o que for a respeito, o ideal é que isso seja levado para um local onde se possa fazer um diagnóstico efetivo da enfermidade. Tá? Que seja levado para um lugar onde tenha necrópsia, onde se faça o exame patológico. Nem sempre na clínica a gente tem como fazer necrópsia. Né? Quando a gente está no campo, a gente pode coletar material e levar material para fazer diagnóstico. Mas uma coisa importante, que você sempre tenha um diagnóstico de um animal que venha a morrer. Vocês sempre saibam o porquê que ele morreu. Isso é muito importante. Porque a partir daí vocês vão poder fazer todas as orientações para os proprietários em relação aos outros animais que eles possuem, né? Independente de qual seja a espécie, mas também, principalmente em relação à saúde deles, a questão da saúde pública. Então, se torna muito importante que vocês saibam o porquê morreu. E a doença também, né? Se o animal está só doente, não é só tratar e fazer diagnóstico sintomático. É fazer um diagnóstico efetivo, saber exatamente o que está acontecendo com o indivíduo. Tá bom? Vocês vão ter chance ainda de enxergar um pouquinho, conversar a respeito disso nas outras disciplinas, né? Mas tenham sempre presente isso. É muito importante a gente saber o que está acontecendo para poder pensar nas medidas de prevenção e controle. Se a gente não souber o que está acontecendo, dificilmente a gente vai poder orientar em relação ao que fazer ou como fazer, tá? Quais os procedimentos a tomar, tá bom?
Então tá, pessoal, obrigada pela presença de vocês. Vocês agora estão só em 3, antes eram 4. Mas muito obrigada pela